Vou falar um pouco da forma geral do nosso projeto. Nosso projeto foi desenvolvido pela turma com o objetivo de aplicar na prática os conhecimentos de programação e ciência de dados. A ideia foi analisar informações reais para a população brasileira usando dados oficiais do IBGE. A gente percebeu que, apesar desses dados estarem disponíveis para todo mundo, muitas pessoas ainda têm dificuldade para interpretar essas informações. Por isso, decidimos mostrar como a tecnologia pode facilitar essa compreensão. O projeto foi dividido em várias etapas e cada integrante teve um papel fundamental. A Beatriz e o Luiz Gustavo ficaram responsáveis pela coleta dos dados e pela criação do código base em Python. Eles prepararam toda a estrutura inicial que permitiu o andamento dos próximos fases. O William Souza assumiu o tratamento e a interpretação dos dados, além de desenvolver o storytelling. Ele organizou a narrativa do projeto e explicou de forma clara o que os resultados mostravam. Na etapa de Machine Learning, participaram o Elias, o Gregory e a Rafaela. Eles pesquisaram frameworks, algoritmos e metodologias de tratamento e aplicaram tudo isso diretamente no conjunto de dados. Eles também integraram o código ao Databricks, deixando a execução mais organizada e visual. Eu fiquei responsável pela organização do Trello e pela criação do roteiro. Durante todo o processo, a turma participou ativamente, revisando gráficos, testando código e sugerindo melhorias. No final, conseguimos cumprir todas as metas. O código funcionou sem erros, os gráficos mostraram claramente o crescimento populacional, a integração com o Databricks foi bem sucedida e todas as etapas foram concluídas dentro do prazo. Esse projeto mostrou que, na prática, a ciência de dados pode transformar informações brutas em conhecimento útil, ajudando a entender melhor a finalidade demográfica do Brasil. A gente começa importando a Biblioteca Panda e lendo o arquivo CSV com os dados da população brasileira. Aqui carregamos as primeiras linhas do código para conferir se está tudo certo. Vai selecionando o estado de primeira coluna, o estado de população, para facilitar. Depois a gente fez um mapeamento de estados para suas regiões, assim a gente criou um dicionário para todas elas e conseguimos agrupar os estados por regiões automaticamente. Em seguida removemos as linhas que representam o total de população do Brasil e das regiões e deixamos somente os estados. Na parte de criação do código PITSA, a gente pegou os valores totais por região e com isso a gente criou o gráfico, que mostra a proporção da população por região. Também criamos um gráfico em barras para comparar diretamente a população de cada região. Depois, filtramos os estados com mais de 10 milhões de habitantes. E por tempo, definimos os 5 estados mais populosos de 2025. Com isso, conseguimos analisar a distribuição da população brasileira por estado e região e conseguimos visualizar melhor os dados. E os gráficos ajudaram bastante a entender como as regiões se comparam em termos de população. Analisando os gráficos apresentados, fica evidente a diferença na distribuição da população brasileira. A região sudeste, isoladamente, ela agrega a maior parte da população brasileira, superando a somatória da região sul e centro-oeste, juntas. A gente consegue observar que a região sudeste, ela agrega a maior parte da população brasileira, superando a somatória da região sul e da região centro-oeste. Em contrapartida, apesar da sua vasta extensão territorial, a região norte e centro-oeste, ela apresenta proporcionalmente uma população inferior. Entrando numa análise mais detalhada por estados, a gente observa que a maior parte da população brasileira reside num conjunto de apenas 5 estados liderados por São Paulo. Essa população agregada ela representa uma fatia considerável da forte concentração econômica e demográfica. A análise dos dados revela que os estados se organizam em diferentes níveis ou grupos. Por exemplo, os grupos de 10 milhões. São estados que superam essa marca de 10 milhões de habitantes. Enquanto a maioria dos estados do Brasil tem uma população muito inferior a essa marca de 10 milhões de habitantes. Isso representa uma desigualdade, tanto na representação política, no mercado do consumidor e pela demanda da infraestrutura. Apresentação sobre o dashboard da população brasileira em 2025, que basicamente é uma ferramenta que a gente criou utilizando o IA, entregando para ela os dados do IBGE, a documentação do relatório que foi feito no trabalho e o código em Python desenvolvido pela Bia e pelo Luiz. O nosso objetivo é fornecer uma visão mais clara e mais rápida sobre a população do país, né? E o dado mais importante, que é a população estimada para 2025. Vou falar um pouco sobre a concentração regional, mais ou menos dada ali um pouco resumida, que ao analisar a distribuição, a gente percebe uma forte concentração populacional. A região sudeste, que sozinha ela detém 41% da população, seguido pelo nordeste, que com quase 27% da população do país, né? A gente aponta esses dados com gráficos de pizza, mapa de calor, e também a gente colocou uma tabela dos top 5 estados mais populosos do país, que no caso São Paulo é líder isolado com a maior população. Saber dessas informações é fundamental para o planejamento de políticas públicas e distribuição de recursos no país. Falar um pouco sobre a vantagem
sobre o dashboard, né? Que no caso é a interatividade, que a gente pode mostrar os gráficos, mapas de calor, e explorar eles de forma dinâmica e poder manipular esses dados, né? Que a gente consegue ter uma visualização sobre a densidade por estado. E a gente pode filtrar, né, e detalhar com apenas um clique, né? Que com a ajuda também de um chatbot que a gente criou junto, para ele entregar as informações sobre as devidas dúvidas. A credibilidade a gente dá ao site do IBGE, né, que forneceu para a gente esses datasets que a gente pegou para manipular no código em Python. Foi feito, como eu disse, a análise com ferramentas como Python, e para total transparência foi disponibilizado esse arquivo .csv na aba de downloads do dashboard, tanto o arquivo CSV como o arquivo do código em Python, que a gente utilizou para manipular e saber dos gráficos e tudo mais. Em resumo, como eu disse no começo, a gente criou esse projeto mais para complementar o trabalho e utilizar ele para fornecer as informações que o código em Python manipulou, que lá no Databricks também vai mostrar, só que aqui com mais clareza, né? Mais facilidade de ter o acesso e entendimento sobre os recursos utilizados em base nos dados do IBGE. Então, acho que da minha parte é isso. Queria agradecer a atenção de todos e muito obrigado. Um script em Python desenvolvido para realizar um fluxo completo de ciência de dados. O objetivo desse código é automatizar a leitura de dados brutos, realizar a limpeza e em seguida aplicar 3 algoritmos diferentes de machine learning, que são a regressão linear, o random forest e o k-means. Com os dados carregados, a gente vai passar para a etapa de preparação. Aqui o script vai remover linhas vazias para evitar erros de cálculo e de forma inteligente ele vai selecionar apenas colunas numéricas. Para automatizar o teste, definir que a última coluna numérica vai ser o nosso alvo, o que a gente vai utilizar para prever. E todas as outras vão ser apenas características usadas para fazer essa previsão. Em seguida, eu separei 70% dos dados para treinar a IA e os outros 30% eu vou usar para testar a precisão dela. Agora a gente entra na etapa da inteligência artificial propriamente dita. Primeiro, eu apliquei uma regressão linear, que é um modelo estático clássico para encontrar tendências simples, e logo em seguida eu usei o Random Forest Regressor. Esse é o modelo mais poderoso, que cria múltiplas árvores de decisão para tentar capturar padrões mais complexos que a regressão linear pode ter deixado passar. No final, eu imprimi o R2 Score de ambos para comparar qual teve a melhor performance. Por fim, eu mudei a abordagem. Em vez de prever um valor, usei o algoritmo do k-means para agrupar os dados por similaridade. Ele vai analisar todas as características e divide os dados automaticamente em 3 grupos distintos. Isso é útil para segmentação, permitindo entender perfis diferentes dentro do mesmo conjunto de dados. O código, então, conta quantos itens ficaram em cada grupo. Em resumo, esse script é uma ferramenta versátil que resolve desde a incompatibilidade de leitura de arquivos até a aplicação de modelos preditivos e de clusterização, oferecendo uma visão rápida e completa sobre o dataset. Olá, eu sou a Rafaela e eu vim aqui falar um pouco sobre a minha contribuição para o trabalho. Na parte da organização do projeto, eu atuei na gestão dos processos. A minha função foi definir e separar as tarefas, garantindo que cada membro soubesse exatamente o que fazer. Para isso, eu trabalhei em conjunto com o Heitor na criação e estruturação do nosso quadro do Trello, o que manteve o nosso fluxo de trabalho limpo e organizado. Falando especificamente da minha parte do trabalho, eu desenvolvi a lógica de análise populacional estática. Deixa eu explicar como eu estruturei isso. O dataset. Eu criei um dataset com auxílio de AI. Criei um dicionário também com os dados projetados da população de 2025, categorizados por estado e região, e transformei um dataframe no Pandas. Sobre o coração do código, que é a lógica de distribuição, eu criei 2 métricas principais. Primeiramente, eu criei a distribuição nacional, onde eu somo a população total do Brasil e calculo a porcentagem do que cada estado representa no todo. Depois, eu fiz a distribuição regional. Eu criei um group by por região para somar a população apenas daquela região específica. Assim, a gente sabe quanto um estado representa dentro da sua própria região. Por exemplo, São Paulo dentro do Sudeste. E não só no país.
Por fim, isso resulta numa lista onde a gente pode perceber os estados mais populosos para o menos populoso. Isso vai auxiliar muito na análise também. Além disso, eu também fiz a implementação do Databricks. A etapa foi o maior desafio técnico, porque o Databricks tem um sistema de arquivo próprio. E eu tive que criar um diretório específico dentro dessa plataforma, organizar a estrutura de pastas e configurar os caminhos corretos para que o dataset fosse lido